Meus irmãos, eu queria começar esse sermão contando a respeito de dois grandes homens de seu tempo. Dois homens que foram, em seus respectivos tempos, celebridades do mundo da música. O primeiro desses homens é um pouco mais recente, lá da década de 70, Robert Plant. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, da banda Led Zeppelin. Foi uma estrela do rock. E o Robert Plant, ele tem uma trajetória que é muito interessante quando você conhece a carreira dele, a vida dele, e você vê de uma pessoa que sai do nada e passa a ser a grande estrela do momento diante dos olhos do mundo inteiro. E Robert Plant passa a ser um homem inquieto. Ele passa a estar dia após dia em shows, em turnês ao redor do mundo, sem parar. E claro que para aguentar esse batidão ele precisava de consumir drogas, precisava de cheirar cocaína. E isso vai sendo a forma que ele vai levando a vida por muito tempo. Até que chega um momento que ele fala, nossa, eu preciso parar. E ele tira umas férias para descansar e por acaso, por ocasião do destino, ele sofre um acidente que o obriga realmente a deixar ele parado. Ele tem que ficar quieto, porque ele sofre um acidente de carro quase fatal que deixa ele numa cadeira de rodas. E agora, de uma rotina que não parava, estava ali viajando, pegando avião, pegando trem, aquela coisa toda, turnê, tocando música, agora ele é obrigado a passar meses numa cadeira de rodas sem poder se locomover para nada. E aí ele teve que parar. Só que quando ele passa esse processo, essa fase da vida dele de ficar parado, de tentar fugir da inquietude da sua carreira, do mundo que está fora ali, ele se sente totalmente desolado, porque ele percebe que a inquietude não é algo que vinha apenas de fora, mas era algo que estava dentro dele e não consegue se sentir em paz parado. Ele escreve uma música chamada A Última Batalha de Aquiles, em que ele se compara com o herói Aquiles, que não queria lutar na guerra de Troia, ele sabia que ia morrer por causa da profecia, mas alguma coisa que estava dentro dele, o destino forçava ele a estar lá naquela batalha de Troia. Ele está querendo dizer, olha, eu sou como Aquiles, eu sou o herói, por causa do destino, eu estou fadado a lutar até morrer, até ser atingido no meu calcanhar, mas eu não consigo ficar parado, porque eu estou em busca de algo maior. Eu não sei o que é, mas eu não posso parar, eu não consigo parar. O outro homem, também uma celebridade da música de seu tempo, só que bem antes do Robert Plant, é Davi, que não tocava guitarra, mas harpa. E não tinha o Led Zeppelin, mas tinha os levitas ali com ele. E Davi compõe salmos, ele compõe canções. E assim como Robert Plant, o Davi compõe sobre a inquietude da alma, sobre esse sentimento que ele conheceu, que ele viveu, e que é um sentimento que é comum a todo ser humano. Que é aquele sentimento que você tem ali, aquele nó na garganta, que se sente quando você vai deitar ali no finalzinho do dia, e você pensa, cara, mas será que a vida é isso? Será que é só isso? E é esse sentimento que nós chamamos de descontentamento, ou de infelicidade, de você dizer, não pode ser só isso, a vida não pode ser só isso, e isso vai se arrastando numa bola de neve, em que você amanhece no outro dia com um cônjuge que você não tem mais aquela paixão dos tempos antigos, a beleza já foi, a paixão já foi, e você fala, nossa, mas como seria a minha vida se fosse de outro jeito? E aí você vai para o trabalho que você não gosta, você fala, nossa, todo dia de novo, bater ponto aqui, aquela coisa. Pensa só se eu tivesse aceitado a oportunidade lá, quando eu tinha 20 anos atrás ali, será que minha vida seria diferente? E fica indagando, como é que seria? E aí vai, e os filhos dão trabalho, aquela coisa toda, e a pessoa vai, chega no final do dia, novamente, o ciclo se repete. Aquele sentimento de que a vida não está como gostaria que estivesse.
aquele sentimento de que há algo mais para ser alcançado, há algo mais para ser vivido. Não é possível que a vida seja só isso, talvez tenha um universo inteiro aqui a me esperar, talvez eu esteja aqui no meio de uma batalha e que eu não encontre o fim. Será que é só isso? E o coração está lá, disparado, a alma está agitada. A sensação de que não pode ser só isso, e é essa inquietude que traz descontentamento. E Davi canta sobre isso, mas tem uma diferença entre Davi e Robert Plant. Na música de Robert Plant, ela tem um fim muito trágico, um tom melancólico, em que ele diz: eu não encontrei a saída para a minha jornada, eu não encontrei o que eu estava procurando, eu só estou sendo levado, empurrando a vida com a barriga, mas eu não posso ficar parado, eu não achei a fórmula, o segredo do sossego. Mas Davi, ele nos conta uma coisa diferente. Olha comigo aqui no Salmo 131, verso 10. Ele fala: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Davi está dizendo: eu tenho algo para contar. Eu descobri algo que Robert Plant não descobriria. Eu descobri o segredo de ter um coração em paz, sossegado, de ter uma alma tranquila, contente e feliz com a vida que se tem. E nós estamos falando aqui de um homem que passou, que teve sim grandezas em sua vida. Ora, foi um rei, mas que, se você for olhar com cuidado na sua história, você vê que não foi uma vida fácil, uma vida que foi cercada de perseguição, uma vida cercada de tragédia. Da vida de Davi não foi uma vida 100% regalia, não foi uma vida ali com green card, podia fazer tudo o que quisesse, estava tudo bem toda hora. Não, nós vemos em diversos salmos escritos pelo próprio Davi sentimentos de angústia, de abandono, de desespero, sentimentos de estar sozinho, até mesmo distante de Deus, como se Deus não estivesse ali olhando para ele. Por quê? Porque estava sendo perseguido por seu próprio filho, porque estava sendo perseguido por Saul, estava rodeado de inimigos, estava sofrendo as consequências do seu pecado. Então não estamos falando de alguém que teve uma vida 100% beleza, mas de alguém que, mesmo tendo uma vida marcada por altos e baixos, marcada por sofrimento e por alegria, marcada por coisas boas e coisas ruins, como a nossa vida também o é, ele descobriu que mesmo nessa vida de montanha-russa, há como encontrar sossego.